Olá! A revogação das portarias do COLOG sobre o rastreamento de armas, aquelas que engessavam qualquer possibilidade de importação, favorecendo imensamente a indústria nacional, passou a ser fortemente explorada, seja pela mídia, seja por meios políticos e também, de modo surpreendente, pelo Ministério Público Federal. O Jornal Nacional da Rede Globo publicou uma matéria sobre uma investigação deflagrada pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal, em que se busca explicações a respeito da revogação das aludidas portarias sob a justificativa de possível interferência indevida do presidente da República no Exército. Nada fora da expectativa. A Rede Globo é notória adversária no quesito das armas de fogo, é inimiga declarada de qualquer possibilidade de acesso às armas e isso inclui colecionadores, atiradores e caçadores. A Globo não esconde isso, tanto que o seu padrão de jornalismo é justamente o padrão de só ouvir especialistas ou supostos especialistas contrários à posse de armas, ao acesso às armas. Isso é a regra, isso foi feito novamente nessa reportagem. Não vou poder colocar as imagens aqui por questões de direitos autorais, mas é exatamente isso que a Globo faz. Chama duas pessoas porque gera a impressão subconsciente de que ali está havendo algum tipo de contraditório, mas as duas pessoas dizem exatamente a mesma coisa. Então sempre é ouvido alguém do Sou da Paz, do Instituto Igarapé, do Viva Rio, de entidades que falam a mesma língua e que na verdade compõem o mesmo conglomerado contra o acesso às armas, e dessa vez não foi diferente a ênfase que foi dada pelo Jornal Nacional a essa matéria, mas se pautando em uma investigação solicitada pelo Ministério Público Federal. E ali nós tivemos graves acusações contra os segmentos de colecionadores, atiradores e caçadores. A ideia central dessa investigação já é uma ideia absurda: investigar possível interferência do presidente da República no Exército é dizer que o presidente da República não pode exercer as suas atribuições. O presidente da República, por expressa disposição constitucional, o artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal, é o comandante supremo das Forças Armadas. Portanto, não há como se questionar a interferência do presidente da República no Exército. É função dele. O Exército é supremamente comandado pelo presidente. Logo, as diretrizes que devem ser ali estabelecidas são aquelas fixadas pelo presidente da República. Então nós já temos aí um contrassenso gigantesco em cima dessa investigação que é agora deflagrada. Mas muito pior do que isso foram as insinuações de que esse sistema ajudaria na rastreabilidade de armas. Nós já vimos aqui que é uma grande bobagem. Nada do que esse sistema propõe representa qualquer inovação a respeito daquilo que já pode ser feito com o simples número de série da arma. O indivíduo que vai suprimir o número de série de uma arma pode muito bem suprimir todas essas outras marcações que estão agora querendo ser colocadas ou que constavam naquela portaria, coincidentemente no exato padrão que a indústria nacional já aplica em alguns de seus contratos. Isso não adiantaria absolutamente nada, mas o Ministério Público alega que não permitir a instauração desses procedimentos favorece o descontrole na questão das armas e que esse descontrole para as finalidades de tiro, caça e coleção abrigam, camuflam verdadeiras organizações criminosas. E isso é o grande absurdo dessa alegação do Ministério Público Federal, por uma questão bastante simples. Onde estão as provas de que esses vínculos espúrios de colecionadores, atiradores e caçadores com organizações criminosas existem? Nós temos no Brasil diversas investigações que já foram centradas nessa categoria. Sofremos uma perseguição muito grande de partidos políticos como o PSOL, de representantes, deputados como o senhor Marcelo Freixo, o deputado Alessandro Molon, que são inimigos declarados dos CACs, sempre foram. O tipo de hipocrisia que se acha no meio parlamentar daqueles indivíduos que querem andar
com 6 seguranças fortemente armados, mas que não quer que ninguém mais tenha acesso às armas, como é o caso do senhor Marcelo Freixo. Mas esses cidadãos, esses parlamentares, seja na condição de detentores de mandato ou não, já promoveram diversas investigações nos segmentos dos colecionadores, atiradores e caçadores, e simplesmente esses vínculos que o Ministério Público agora alega jamais foram comprovados. De onde essa procuradora, a doutora Raquel Branquinho, lá do Distrito Federal, tirou fundamentos para poder alegar que há a camuflagem da vinculação de colecionadores, atiradores e caçadores com atividades ilícitas? Não há, muito pelo contrário. O que se tem quando se faz esse tipo de investigação é sempre a mesma identificação. O que abastece criminosos, milicianos, organizações criminosas é justamente o contrabando, o tráfico internacional de armas, aliás, onde esses armamentos custam muito menos do que eles custariam ou que custam na comercialização para atiradores, colecionadores e caçadores, que é um mercado legal. Aliás, seria um bastante contrassenso alguém se registrar ao Exército, atrair para si, naquele momento, toda a fiscalização para praticar atividades ilícitas que não são financeiramente rentáveis. Isso é uma loucura, mas se insiste nessa narrativa do absurdo para perseguir a categoria dos colecionadores, atiradores e caçadores. Isso deveria ser bastante apurado, isso não deve ficar assim, se deve fazer algum tipo de ação, seja representação no Conselho Nacional do Ministério Público, seja representações pessoais, para que pelo menos a doutora procuradora explique de onde tira essa afirmação, uma afirmação que não está pautada em qualquer tipo de investigação, em qualquer tipo de conclusão antecedente que a permita dizer que, em determinadas circunstâncias, essa falta de controle, a pretexto de facilitar atividades de colecionadores, atiradores e caçadores, fomenta organizações criminosas. E é um fato bastante curioso havendo com a revogação dessas portarias. O Exército, que pertence ao poder público, editou portarias que favorecem uma empresa privada, a Indústria Nacional de Armas e Munições. Então, uma portaria direcionada ao benefício dessa empresa. Essas portarias foram revogadas. O Ministério Público, então, abre uma investigação. Mas, em vez de investigar o direcionamento que foi feito pelo Exército Brasileiro para publicar essas normas e favorecer a dita empresa, vai investigar justamente a revogação. Investiga o que impediu que essa empresa fosse favorecida. É algo, no mínimo, muito estranho. Algo que inverte a lógica da investigação. O que deveria estar sendo investigado pelo Ministério Público é o favorecimento pelo Exército a uma empresa privada, a um segmento privado, no caso, o segmento de fabricação de armas e munições, da adoção pelo Exército de um padrão que só é aplicado por uma determinada empresa. Eu disse aqui no vídeo em que comentei a revogação das portarias que isso se assemelha muito ao direcionamento das licitações. Se faz uma exigência que só uma determinada empresa pode atender. Era isso que o Ministério Público deveria estar investigando, e não a revogação dessas normas, que também, como já disse aqui, simplesmente alinhou as disposições do Exército ao que está previsto em normas de maior hierarquia, que são os decretos sobre o tema, e evitou o beneficiamento da indústria nacional, além, é claro, de continuar permitindo a importação. Se os decretos permitem a importação de armas e munições, essas portarias do Exército jamais poderiam, na prática, impedir esse tipo de comercialização internacional. Um outro fator interessante ainda sobre esse caso é que já foi ouvido, ou pelo menos já se chegou ao general responsável pela edição dessas normas, e ele deu uma declaração bastante esclarecedora, dizendo que em sua preocupação sempre esteve a capacidade de mobilização da indústria nacional. É quase uma confissão de que as portarias tinham sim como propósito atender a esses interesses. No entanto, lamentavelmente, nada disso está sendo investigado pelo Ministério Público, mas sim o fato que consertou esse erro, o que impediu esse beneficiamento.
quando se diz que aqui no Brasil é o poste que urina no cachorro, é a coisas assim que nós estamos nos referindo. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais desse conteúdo. Se gostou, peço aqui que registre a sua avaliação, veja a sua inscrição, como é que está a situação das suas notificações aqui no canal. Se quiser ser um parceiro do nosso espaço, clique aqui no botão Seja Membro e sempre deixe aqui o seu comentário. É muito importante o seu comentário para que nós possamos moldar as nossas próximas pautas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.